Professor, por que indivíduos obesos têm maior risco de desenvolver depressão? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Eu recebi uma pergunta muito bacana, que foi assim: professor, é verdade que pessoas com obesidade têm maior risco de desenvolver depressão? E é muito bacana a pergunta, né? Por quê? Porque hoje, quando você vai na academia, e eu vou também, eu vejo isso acontecer, e infelizmente isso acontece, né? É muito comum que ainda existam profissionais de educação física que dão uma mega atenção pro cara bombado, pra menina gostosinha e deixam o obeso largado lá, não dá atenção devida ao obeso. Então você que é profissional de educação física, você tem que ser profissional, e ser profissional quer dizer dar o mesmo nível de atenção, independente se a pessoa é obesa ou se a pessoa tem uma estética corporal bastante avantajada, né? E aí, muitos profissionais de educação física, infelizmente, têm a percepção de que pessoas obesas são pessoas que estão sempre tristes, estão sempre cansadas, desanimadas, que desistem muito fácil, e por ter essa percepção, ainda em pleno século XXI, tem pessoas que pensam assim: ah, eu não vou trabalhar com obeso, porque o obeso é chato, o obeso desanima, o obeso é preguiçoso. E na verdade, esse profissional de educação física, eu vou dizer o seguinte: se você conhece alguém aqui, se afasta dessa pessoa, porque é uma pessoa que não entende bulhufas de fisiologia do exercício. Porque se entendesse o mínimo de fisiologia do exercício e entender que esse comportamento do obeso na academia é uma resposta fisiológica como consequência do excesso de gordura corporal e não simplesmente uma frescura por frescura. Então, para você entender melhor isso, eu preparei aqui esta figura e, claro, essa figura ela tem vários aspectos, não dá para explicar todos os aspectos para você, mas eu quero que você entenda uma coisa. Então imagine o seguinte: o que você tem aqui? Aqui você tem a célula adiposa de um indivíduo magro. Então perceba que essa célula adiposa tem um certo volume, que é um volume pequeno. Quando a pessoa engorda, o que acontece com o volume da célula adiposa? Então aqui é o volume da célula adiposa de um indivíduo obeso. Então, se você comparar a célula do tecido adiposo do indivíduo magro, ela tem uma circunferência menor do que a célula do indivíduo obeso. E o que isso significa? Significa que conforme você engorda, conforme aumenta a circunferência de cintura, o percentual de gordura, o peso corporal, você vai armazenando mais gordura e essa célula ela vai hipertrofiando e aumentando o seu volume. E quando isso acontece, tem dois fenômenos fisiológicos que são o seguinte: primeiro, quando você aumenta o tamanho da célula adiposa, o volume, isso cria um mecanismo de hipóxia no tecido adiposo, porque o fluxo sanguíneo vai ficar um pouco mais difícil chegar nessa célula. E segundo, você tem a invasão de células do sistema imune chamada de macrófagos. E esse macrófago, quando ele entra dentro da célula do sistema imune, ele libera citocinas inflamatórias e inflama esse tecido adiposo aumentado. Então, é como se o sistema imunológico ele não reconhecesse essa mega célula adiposa como algo bom, então ele vai lá e contra-ataca, liberando as suas citocinas e criando uma resposta inflamatória. Por isso que obesidade ela é conceitualmente definida como uma doença endócrino-metabólica caracterizada por um estado crônico de inflamação de baixo grau. Então, o obeso ele é um sujeito inflamado. E por ser inflamado, olha só o que vai acontecer. Quando essa célula adiposa inflama, ela produz uma substância inflamatória, uma proteína inflamatória chamada interleucina 6. Então, se você pegar um indivíduo obeso e um indivíduo magro, o indivíduo obeso ele vai ter no sangue circulando muito mais interleucina 6 inflamatória do que o indivíduo magro. Por quê? Porque a célula adiposa do obeso produziu em excesso a interleucina 6 inflamatória e liberou no sangue. E aí olha o que acontece. Quando eu tenho grande quantidade de interleucina 6 inflamatória circulando no sangue, parte dessa interleucina 6 vai agir no fígado, parte dela vai agir no músculo, mas eu tenho interleucina 6 agindo no cérebro. E aí a pergunta é: o que faz uma proteína inflamatória que estava no sangue, que entrou no cérebro? Qual é o efeito dela no cérebro? É inflamar o seu cérebro. Professor, como assim inflamar o meu cérebro? Olha que interessante, vamos para o próximo slide.
Esse slide aqui, ele mostra, por exemplo, o papel da interleucina 6 inflamatória no comportamento do indivíduo obeso. Você sabe que tudo que é comportamento, tudo que é emoção, tudo que é questão psicológica, são áreas específicas do cérebro que produz isso, né? Então, por exemplo, você está mais animado, amanhã você está mais triste. Então, isso são ativações de circuitos neurais em áreas específicas do cérebro. Então, olha que interessante. Quando eu tenho interleucina 6 inflamatória no cérebro, essa interleucina 6 ela produz 4 efeitos no cérebro. Primeiro efeito, diminui a capacidade cerebral de produção e liberação de serotonina. E você sabe que serotonina é o neurotransmissor excitatório, é o neurotransmissor do prazer, é o neurotransmissor da felicidade, da alegria. Então eu estou muito alegre gravando esse vídeo para você, é porque o meu cérebro está enfurnado aqui de serotonina. Porque se não tivesse serotonina, como é que seria a gravação? Então, pessoal, presta atenção. Quando você tem interleucina 6 no cérebro, aí você ia achar chato o vídeo, porque o vídeo não fica dinâmico, não é não? Então, um dos motivos que leva à depressão é baixar a quantidade e a ação da serotonina no cérebro. Segundo, o aumento da interleucina 6 no cérebro diminui o fator neurotrófico chamado de BDNF, que é um fator ligado, por exemplo, à vascularização do cérebro, à oxigenação do cérebro. Então, se você tem menos sangue, menos, por exemplo, oxigênio no cérebro, é natural o metabolismo cerebral, as mitocôndrias cerebrais diminuírem o seu trabalho. E quando ela diminui o seu trabalho, como é que você fica? Mais triste, mais cansado, você fica com menos fé, com menos esperança. E por último, terceiro, porque são 4, ela provoca uma disfunção no eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, o que pode aumentar cronicamente o nível de cortisol e corticosterona, e isso aqui leva à depressão. Agora, qual que é o fator mais importante, que é o número 4? É que quem tem interleucina 6 aumentada no cérebro inibe a vontade, o desejo, o empenho, a concentração da pessoa se envolver e de fazer exercício. Por isso que quando você encontrou o obeso está triste, o obeso está enrolando no treino, o obeso você fala assim, nossa, ele é um vagabundo, é um preguiçoso. Não é, na maioria das vezes, porque isso é um reflexo fisiológico no comportamento da pessoa. Por isso que eu vou te dar a dica de ouro agora para você nesse vídeo que você vai fazer. Mas antes disso, você vai clicar agora no link da bio para conhecer o curso online Masterclass Exercício de Doença Crônica, que é um curso online onde eu ensino você a prescrever o treinamento para as 17 doenças mais comuns na população brasileira. E se você entrar agora, você leva 6 planilhas de presente. 4 dessas planilhas são modelos de periodização treino de 1 ano para o indivíduo obeso, diabético, hipertenso e para quem tem câncer. E leva 7 e-books que serão seus para sempre. Tem desconto especial para você que é do YouTube. Clica lá porque eu liberei apenas 100 vagas com esse desconto. Então, por isso que você deve começar o treino com obeso sempre pela musculação. Por quê? Porque a musculação é um dos principais fatores que vai diminuir a quantidade de interleucina 6 lá no cérebro e que vai diminuir a inflamação do tecido adiposo. Ah, mas o treino aeróbico não faz isso? Faz! Só que para você fazer, tem que fazer em alto volume. Para você ter esse efeito, precisa ser de moderado a intenso. Um indivíduo obeso, gigante, não consegue fazer treino aeróbico de alto volume moderado e também não vai conseguir fazer muito intenso por muito tempo. Então você começa pela musculação, porque a musculação é muito mais sustentável para ele. Ele executa e descansa, e isso tem um efeito muito rápido na diminuição da interleucina 6 no cérebro. Pode reparar, com poucas sessões de treinamento você vai perceber que o seu aluno obeso está mais feliz, está mais sorridente, está se sentindo melhor, e isso é reflexo da mudança fisiológica, da diminuição da interleucina 6 no cérebro que o treinamento de força fez, e não de você, profissional de educação física, achar que o cara é folgado, e não de achar que o cara é preguiçoso. Na verdade é você que não manja porra nenhuma de fisiologia! Então estuda, porque o caminho do sucesso não é charlatanismo, o caminho do sucesso é estudar.
Gostou desse vídeo? Deixa o like, compartilha, deixa a sua pergunta aqui, porque a sua pergunta pode virar um novo vídeo para o canal. Não está inscrito? E se inscreve aí no canal, porque aqui a gente estuda a fisiologia do exercício aplicada a treinamento a doenças juntos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.